Pra você ter uma ideia, ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho. Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó, meu avô compravam pra manter a gente em Cuba. Faz 10 anos que tu já tá no Brasil, né? 10 anos, graças a Deus. E, cara, como é que foi essa saída de lá? Foi dramática? Foi como? Foi igual a maioria das saídas das famílias em Cuba, né? Separação familiar. Começou em 2005 com meu pai engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava, para você ter uma ideia. Ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho. Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo como o que meu pai ocupava, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. E meu pai não queria isso. Aí foi quando... Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa. E há muito tempo atrás, eles migraram. Uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba. Outra parte para o Brasil, Venezuela. E aí, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, 3 meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muito trabalho, porque não foi fácil ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu com 5 anos na época. Minha mãe estava quase dando à luz. Ele veio em julho, agosto e novembro. Minha mãe deu à luz a minha irmã do meio. E aí eles ficaram 4 anos separados. Meu pai ficou aqui no Brasil. Ele pediu asilo político depois de estar 1 ano aqui no Brasil. E deixou minha mãe lá grávida. Aí depois de quase 4 anos, ele consegue tirar minha mãe de Cuba. Como que vocês se mantiveram sem ele lá durante 4 anos? Minha mãe, meu tio, irmão dela, mandava coisas para ela vender no mercado negro, roupa, essas coisas. Que o governo, ele finge que não vê essas coisas, mas ele sabe o que acontece. E é bom para eles porque faz essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque... Pessoas que têm família fora recebem roupas, sapatos. E é tranquilo deles receberem? Eles recebem pelo correio? Como que eles fazem isso? Sim, porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma. Entendi. Eles recebem para a pessoa passar esse pacote para dentro da ilha, entendeu? Entendi. Mas Ou pessoas que trabalham sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também. Entendeu? Entendi. Só que aí você não sabe a procedência, nada. A gente não sabia de onde saía o frango que minha avó, meu avô compravam para manter a gente em Cuba. Cara, isso é muito louco, porque assim, você tava me contando coisas que pra mim eram fábulas, sabe? Eu achava, eu sabia, quer dizer, já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você tá me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá, isso é assustador até. Mas tipo, não poder sair de Cuba. Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, pra mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase 4 anos. Consegue tirar minha mãe de Cuba. Eu e minha irmã ficamos com os nossos avós. Eu com 9 anos na época e minha irmã com 3. E aí minha mãe vem para o Brasil, vai direto para a Polícia Federal e pede asilo político, porque como eles são casados, meu pai e minha mãe, ela tinha direito a lei de refugiada também, igual meu pai. E aí minha mãe fica no Brasil, engravida nesse período, uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito, e realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro, assim, R$5 no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para nossas filhas lá conseguir, né, comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas.
Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída, ter uma irmã brasileira. Aí, depois de quase 3 anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com 5 anos e volta a me ver com 12. E a gente conhece a nossa irmã caçula brasileira, juinvilense, Santa Catarina, com quase 3 anos. Aí, resumidamente, essa é a história da minha família. Então, tua família daqui tinha que mandar dinheiro pra lá pra vocês poderem comer. Pô, mas lá não é o comunismo, não é todo mundo come? Como é que funciona? Não. A igualdade lá é de miséria, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, ela comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, pra gente. Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia, 20 anos por matar uma vaca. Sério? É. Caralho. Eles falam que é porque não tem pra todo mundo. Sei. Mas pra família do Fidel não falta, com certeza. É, imagino Nem pra que família não. do Dias-Canel, Raul Castro. Aí é isso. Caraca, que absurdo. Nossa senhora, dessas daí, esse lance de não poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, então, de que idade a que idade, mais ou menos? Eu nasci em Cuba, fiquei até os 12. Então, 12 anos ali de... Qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de vida, de vir pro Brasil, assim? Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito, e cubanos que eu conheço no Brasil também, foram marcados por isso. O mercado. Quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu procrastino a minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, ai, o que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai. Eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico... Papel higiênico. Produtos de limpeza, tudo isso. E outro choque foi a liberdade... Liberdade, né? Que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba. Que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor. Com educação, tudo. Como eu que é em olhava Cuba? assim, não pode. Como que a sala de Cuba, todo mundo quietinho, se alguém falar você alguma tem coisa... que dar amém pra tudo que... E o que acontece se um moleque rebelde em Cuba começa a aprontar? Prejudica teus pais. Os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, que é um negócio de Cuba, lá, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar. Eu tinha 7 anos, 8 na época, 6 ou 7. Eu era uma criança. E eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro pra comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Caralho, é bem Coreia do Norte esse negócio. Até hoje eu lembro disso. Até Sim. hoje... Então até os professores, eles são usados como massa pra doutrinar as crianças. Sim, claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Cienfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? Aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yankee, essas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, era um ícone, né, da música, Célia Cruz, Orixás. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não, é só aquilo. São máquinas, né? Entendi. Eles te programam para repetir, obedecer. E aí aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é? Tô terminando direito. Tá terminando Direito. E tem uma luta aí pela liberdade, Minha pela principal democracia, essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martinez? Foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma, no ensino médio. Uma professora de direita falou, você é tão esclarecida, você, assim, não parece ter a idade que você tem, sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos, tipo, meus amigos 60, 40 anos. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade. Eu falo que eu sou uma jovem com mentalidade de idoso. Uhum. E aí a professora falou, você se expressa tão bem, porque você não abre uma página no Facebook falando sobre as suas experiências de vida em Cuba. Eu fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou abrir.
principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da Dilma, do petista. E aí eu abri essa página, brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia texto sobre Cuba antes, com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, 10 curtidas, sou conhecidos que curtiam. Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? Aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo, muito estressada. Meu, vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá, vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, pra trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram, não posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi a primeira pessoa da direita, assim, conhecida, que começou a acompanhar meu trabalho. E aí, começaram a chegar pessoas. Eu ganhei de 5 mil, fui para 10 mil seguidores, 15 mil, numa noite. Isso novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, ai, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse meio e eu não sabia onde que eu estava entrando. Eu só ia gravando. Tava no ensino médio, fazia... eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí eu continuei com a minha vida. Aí eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui para os gramados do Congresso, pediram impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia que vocês conhecem nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura.